Oi, crianças, bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Já devem estar cansados da tia Camila dizer que tá morrendo de saudade de dar aulas para vocês, né? Então vamos lá. Essa semana nós iremos fazer o segundo momento da página 45, tá bom? Iremos fazer também, página 45. Antes de começar a ler, lê esse boxzinho aí. Leia esse texto na página 45, 46 e 47. Leia o dicionário na página 47, combinado? Depois, responde as questões da página 48 e 49, de 1 a 12. Terminou isso? Vamos lá para a atividade do É Hora de Produzir na página 54. Antes de começar a escrever, lê o box. Aí, fazer a diferença é o texto que vocês têm para ler. Então, vocês vão responder a questão de 1 a 6 na página 55, tá bom? E depois vocês vão lá pegar o livro de gênero, que é aquele livro bem fininho, que a gente usa pouco no bimestre. Então, lá na página 10 de gênero, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto 1, que é o barbeiro, e vão responder as 5 questões. 1, 2, 3, 4, 5. Na página 10, e ele vai um pouco para a página 11. Na página 11 tem a questão 4 e 5. Depois, o texto 2, a carroça, na página 11 e 12, que tem 1, 2, 3, 4, 5 questões também. E depois o texto 3, na página 12, que vai a 12 e a 13. Do 1 ao 6, tá bom? E por último, para nós fecharmos as nossas atividades, o É Hora de Produzir, da página 13. Agora você produzirá uma parábola. Antes de começar a escrever seu texto, observe atentamente as imagens a seguir. Vocês vão olhar essas imagens da página 13, olha aqui, ó. Tá vendo? Do livro de gênero de vocês. Observar bastante cada uma delas. Depois disso, vocês vão lá para a página 14, olha só. Sua missão agora é produzir uma parábola que será lida por professores e colegas. Redija um texto baseado em uma das cenas apresentadas na página anterior. Lembre-se que o seu texto deverá passar uma lição de moral. Pessoal, vocês vão fazer uma parábola, ou seja, aquele texto em que você vai contar uma história, um ensinamento, não é? Usando pessoas. E aí, como base, você vai usar uma dessas 6 figuras aqui. A história tem que ter a ver com uma dessas 6 figuras, tá bom? E aí, antes de começar a fazer a parábola, o que você vai fazer? O seu planejamento. Questão 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Como será caracterizado seu personagem principal? Quais as características você vai dar a ele? Depois, há necessidade de outros personagens? Se sim, você coloca que personagem você vai usar. Qual é o enredo da sua história? Ou seja, o que eu vou contar na minha história, tá bom? Você responde isso. Como será descrito o ambiente que envolve a trama? Qual ambiente que você vai utilizar? Como você vai falar dele? 5. A linguagem empregada está de acordo com o perfil do narrador e dos personagens? Aí você tem que colocar essa linguagem de acordo com o perfil deles para ficar um texto bem legal. E por último, crie um título para o seu texto. Já crie o título antes de começar o teu texto. Não esqueça de passar a mensagem da parábola. Aí, coloque nessa 7 o quê? Qual a mensagem que eu quero passar nessa parábola? Fez isso? No seu caderno de literatura? Aí agora você vai começar a fazer a proposta, tá bom? Produz a sua proposta. Acabou a sua proposta? Na página 14, você volta lá e avalia a sua proposta. O texto foi construído com base nas orientações apresentadas na fase de planejamento? Ou seja, você fez o planejamento antes de produzir o seu texto? Sim ou não? Vai ler marca no livro, tá bom? Sua parábola está baseada na vida simples de alguém? Sim ou não? Vai lá e marca. O título apresenta relação com a história narrada? Ou seja, lembra que lá numa das características eu expliquei isso? O título tem que ter a ver com o quê? Com a história que você está contando, tá bom? A linguagem empregada está adequada ao narrador e aos personagens? Novamente, o que está perguntando no planejamento, né?
E aí, depois que você fez, você viu que a linguagem tá legal? Sim ou não? O texto produzido segue os ensinamentos de que nossa felicidade não está necessariamente relacionada ao dinheiro? Sim ou não? Há alguma parte do texto que precisa ser reescrita? Sim ou não? Pessoal, se alguma dessas respostas não foi muito coerente, por exemplo, olha só, há alguma parte do texto que precisa ser reescrita? Se você colocar aqui sim, você vai refazer o seu texto, entendeu? Antes de entregar o seu texto, combinado? Volta comigo lá na parábola, lá na página... Deixa eu ver aqui. É hora de produzir. Na página 56. Na página 56 tem uma produção. Presta atenção. O texto que você produzirá será uma parábola, qual fará parte de um livro que você e seus colegas prepararão para que professores, familiares e amigos leiam. A lição moral do seu texto deve ser o seguinte: ditado popular. Faz o bem sem olhar a quem. Você vai usar esse ditado popular como base, tá bom? Para fazer a sua parábola dessa daqui, tá bom? Então, antes de fazer aquele lá do livro de gênero, observe para não esquecer, igual a tia Camila esqueceu de falar agora há pouco, que primeiro seria esse da página 56, tá bom? E aí, a mesma coisa que você fez lá, faça o planejamento aqui primeiro, ó, qual a importância da solidariedade para você. Primeiro pesquisa o que é solidariedade, aí você diz qual a importância dela para você, tá bom? Quem serão os personagens da sua parábola? Coloca aí. Que trama envolverá os personagens, ou seja, qual será o problema da história, o que vai fazer com que o personagem passe uma lição de moral? Como será o ambiente onde se passará a história? Que ambiente você decidiu? Uma cidade, um quarto, uma casa, tá bom? Crie um título para a sua parábola. Fez isso? Constrói a sua parábola, tá? Com base naquele ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Fez isso? Faz a sua avaliação igualzinho tem lá no outro texto. E aí você vem aqui, faz a sua avaliação, coloca sim ou não e veja se há necessidade de refazer antes de colocar ele no caderno. Combinado? Então, pessoal, nossas atividades dessa semana serão apenas essas. Para segunda-feira e como se fosse uma atividade, entre aspas, de casa, né? É meio estranho falar de casa, né? Porque se fosse em sala de aula, vocês fariam o segundo momento em sala de aula e um pouco da produção textual. E aí terminariam ela em casa e fariam os 3 textos em casa, né? E aí, novamente, sala de aula, nós iríamos fazer o próximo é hora de produzir e corrigiríamos nossas atividades. Mas, como tá tudo em casa, não é? Vamos tentar seguir o ritmo que nós seguimos quando estávamos em casa. Ou quando estávamos na escola, tá bom? Então, é isso. Eu espero que, se surgirem dúvidas, vocês me procurem, tá bom? E que a criatividade de vocês aí esteja a 1000. Combinado? Próximo vídeo a tia vai mandar respondendo as questões das nossas atividades e possivelmente vai dar uma comentada maior também na questão da produção textual. Então, até a próxima e espero vocês no grupo, tá bom? Tchauzinho!